Olá, bem-vindos. Estamos no terceiro Cardiocast da Sociedade Paranaense de Cardiologia, hoje com o tema O que reluz e não é ouro na cardiologia. Aproveito para convidá-los para o nosso Congresso Paranaense de Cardiologia a se realizar aqui em Curitiba nos dias 31 e 1º de agosto. Você sabe o que reluz e não é mais ouro no atendimento ao paciente cardiopata? Acompanhe o nosso Cardiocast e faça uma imersão nos novos conceitos multiprofissionais na cardiologia. Para falar sobre o que não é mais ouro na cardiopatia, eu tenho a satisfação de chamar as integrantes do Departamento de Estudos Multiprofissionais da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Com vocês, doutora Ana Cláudia Giacha, psicóloga, doutora Heloísa Hanna, fisioterapeuta e educadora física, doutora Gisane Gomes, nutricionista e enfermeira. E eu, que vou moderar essa mesa, Rita de Cássia Munhoz, fisioterapeuta. Doutora Ana Cláudia Giacha. Em 2026, podemos considerar o padrão de personalidade tipo A como responsável pela maioria dos eventos cardiovasculares. Neste contexto, o que reluz e é ouro da década de 1950 para cá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que nós passamos de uma condição do que era considerado ouro, que era o padrão de comportamento tipo A, bem conhecido na cardiologia, que tinha realmente uma nomenclatura aí que ficava se pensando comportamento ou personalidade, mas como ele foi proposto por médicos, então foi colocado comportamento. Mas são traços de personalidade crônicos que são muito bem conhecidos pela cardiologia e que têm perfis de pacientes assim com muita ambição, muito competitivos e por isso teriam mais estresse. Então, como o estresse é um fator de risco, né, para as doenças cardiovasculares, ele realmente sempre foi considerado um padrão ouro. Só que ele reluz, mas ele não é ouro porque ele era estudado de forma de traços gerais de personalidade. Hoje, o que é ouro é você estudar traços específicos da personalidade, ou seja, o que de fato da personalidade daquela pessoa que tem uma doença cardiovascular interfere no comportamento dela como um fator de risco. Então, a gente sai do geral para o específico. Obrigada. Doutora Heloísa, o que reluz e não é ouro na prescrição de exercícios em um programa de reabilitação cardíaca? Eu tinha várias possibilidades de alguns temas que caberiam dentro desse tema principal, mas eu escolhi falar sobre caminhada. E a minha escolha está dentro da situação em que a grande maioria das pessoas, quando elas se sugerem que elas comecem a fazer exercício, ou a grande maioria dos profissionais da área de saúde, eles indicam a caminhada como exercício físico. Então, esse foi o motivo da gente vai falar hoje sobre caminhada. O que reluz na caminhada? A caminhada, ela reluz porque fácil de fazer, né? Caminhar é um movimento fácil, todo mundo conhece, a gente caminha desde a nossa infância. Ela tem um custo-benefício bom, a pessoa não precisa pagar uma academia ou ter um convênio para fazer um serviço de reabilitação cardíaca, e isso é uma coisa importante. E também por causa do tempo. Então, você consegue colocar uma caminhada dentro da tua rotina. Hoje de manhã eu tenho um médico. Hoje de manhã eu tenho que trabalhar alguma coisa. Então, você pode ir mudando o horário da caminhada. Então, esses fatores, juntando que os estudos feitos sobre o exercício aeróbico, no caso nós estamos falando entre eles a caminhada, eles têm evidência de que fazer caminhadas melhora a capacidade funcional e a expectativa de vida. Por que então ele não é ouro? Ele não é ouro porque a grande maioria das orientações e que as pessoas imaginam assim, vou começar a caminhar amanhã. Daí coloca um tênis, espero que seja um tênis adequado para caminhar, e vão caminhar. 30 minutos, uma hora e meia, ou
O profissional da área de saúde diz, olha, começa a caminhar amanhã, faça todos os dias 20 minutos. O que lembra isso? Quando a gente fala em prescrição do exercício, que esse tipo de atitude não é um exercício efetivo, porque a pessoa não sabe quando que ela vai aumentar o tempo, não sabe quanto que ela vai aumentar a intensidade, então ela precisa, sim, de um respaldo ou de um profissional que sente e que faça a orientação dessa pessoa. O que não deve ser obrigatório na prescrição de uma caminhada? Então, como deve ser a prescrição de uma caminhada? A prescrição da caminhada, ela tem que ter, a gente está falando muito sobre individualismo, né? Individualidade, desculpe, não é a palavra personalização individualismo. da prescrição. Individualização, que parece uma coisa ok, né? É óbvio que a gente vai fazer uma prescrição de alguma coisa, de algum tratamento, a gente tem que individualizar. Mas individualização, então, seria uma das coisas que fariam que a caminhada não só seja reluzente, mas que ela seja ouro. A outra situação é que essa programação de como fazer, de quanto fazer, deve ser feita através de um profissional. Então, a pessoa tem que sentar na frente de um profissional, educador físico, médico com medicina esportiva, né, com especialização, ou o próprio cardiologista, ou o fisioterapeuta. E daí a primeira atitude desse profissional é saber quanto que essa pessoa que está sentada na minha frente tem capacidade funcional, para que daí depois dessa avaliação eu consiga prescrever e ir acompanhando a evolução. Então, para eu acompanhar uma evolução, eu preciso ter um teste. Então, eu tenho que chegar lá embaixo e fazer um teste. O ouro é o teste cardiopulmonar. Mas se a gente for falar na UPA, né, que a gente tem a maioria da população, né, sem convênio e que está lá. Teste de esforço é difícil, porque mesmo teste de esforço demora. Mas aí lá a gente pode usar ou a tabela de Borg, né, o professor, o fisioterapeuta que trabalha lá, ou o teste de caminhada de 6 minutos. Então, aí, avaliando então a capacidade dessa pessoa, daí sim, a gente vai usar a prescrição segundo os princípios da fisiologia do exercício, que é quanto tempo que ela vai caminhar, quantas vezes por semana ela deve caminhar, e no terceiro, o mais importante é a intensidade. Essa pessoa deve, igual a gente faz com prescrição de remédios. Se você tem colesterol, eu te dou um colesterol, um medicamento, 2 meses depois eu te chamo, você vai fazer uma avaliação, né, laboratorial, e você vai me dizer, eu vou dizer, não, esse tipo tá bom, essa posologia tá bom, é esse tipo de medicamento, né? Tá funcionando. Isso. Tem a resultado. mesma coisa é quando eu prescrevo uma caminhada. Eu faço o que eu entendo por aquele material que eu tenho no momento, essa pessoa daí vai caminhar 2, 3 meses, daí ela deve retornar, porque nesse momento eu vou reavaliar, ver se aquilo está sendo efetivo e a partir daí fazer uma nova programação de caminhada. Doutora Gisane, o que reluz e não é ouro na nutrição em cardiologia? É um tema bastante controverso, que é o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É uma estratégia, na verdade, utilizada com um dos objetivos é a perda de peso. Como que ele é feito? Como que ele ocorre, esse jejum intermitente? São janelas, né, de períodos de jejum e o outro período que o paciente vai se alimentar. Então, esse período de jejum é variável os protocolos, né? Pode ser 12 por 12, então jejum de 12 horas, e nas outras 12 horas ele vai consumir alguma coisa. Ou é mais ainda comum o de 16 e 8, então 16 horas de jejum e 8 horas que o paciente vai consumir os alimentos. Mas o que acontece nesse período de jejum? O paciente vai nada, quer dizer, ele não pode nada? Sim. Não pode nenhum alimento ou líquido que contenha algum macronutriente. O que são macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. Então, não pode nenhum item que conste desses macronutrientes no período jejum. No período da janela de consumo, e teria também o que fazer então nesse jejum? Obviamente, né, se hidratar bastante com água,
chás, qualquer tipo de chá, café preto puro, sem adoçante, né? Obviamente, sem açúcar, que é um carbo. Então, ela vai se manter bem hidratada. No período de janela de consumo de alimentos, aqui entra como eu diria, algo assim bastante difícil, porque ele não visa uma reeducação alimentar, na verdade. O paciente às vezes sai do jejum com muita fome ou não sabendo exatamente o que comer. O ideal, obviamente, é que ele tenha daí uma orientação, evitando aqueles alimentos mais calóricos, evitando as frituras, evitando ultraprocessados e processados, evitando os sucos adoçados e tendo que fazer uma alimentação correta, né? Rica em fibras, proteínas de alto valor biológico, as gorduras boas. O que acontece que a gente vê na prática? Então, a comparação do jejum intermitente enquanto resultado no peso, ele não é consistente, ele não é soberano, ele não é superior a uma dieta hipocalórica, balanceada inclusive. Então, a gente incorre no erro de, no jejum intermitente, consumir alimentos erroneamente naquela janela, tá? Até por se permitir a consumir, porque você já ficou tanto tempo em jejum, e nessa janela de consumo não comer corretamente, tá? Porque você tem que fazer tudo muito corretamente, tem que ter uma disciplina muito grande. Então, ele se torna bastante difícil o segmento, ele é uma estratégia, ele tem um tempo de aplicação, de utilização desse tipo de conduta. E tem alguns grupos que, por exemplo, criança, idoso, gestante, lactante, proibitivo esse tipo de conduta de jejum intermitente. Alguns pacientes ainda manifestam algumas intercorrências, como fadiga, cefaleia e náuseas. E recentemente saiu uma meta-análise na Cochrane, que ela avaliou a comparação do jejum intermitente, é bem recente, foi publicada agora, em 2026, comparando o jejum intermitente com a dieta hipocalórica. E eles selecionaram 21 estudos, em torno de 1.500 pacientes, somando todos os estudos, né? Então, o resultado não foi superior, não foi diferente daquilo que a gente já conhece, ou seja, uma perda de peso em torno de 5%. Então, o que a gente vê na dieta tradicional, na alimentação tradicional? Uma perda em torno de até uns 8%. Tá? Então, no jejum intermitente, o que nós encontramos no geral na literatura? Uma perda de 3 a 8% do peso em 3 a 12 meses. Então, é difícil, não é sustentável e o mais importante ainda é que ela não tem um impacto positivo nos fatores de risco. Na questão cardiometabólica, né? Então, ela não atinge a perda de peso, né, que poderia ter com essa conduta, e também não tem um impacto em desfechos, na resposta em fatores de risco. Só uma pergunta. O diabético pode fazer jejum intermitente? Não é muito indicado, não. O diabético, como ele tem muitas oscilações, depende do diabético, né, obviamente, mas ele pode ter muitas flutuações, ele vai ter, né, nessa modulação dessa glicemia, e ele vai ficar um período muito grande com risco de hipoglicemia, e na hora que ele for se alimentar, ter uma descompensação do quadro desse equilíbrio, né, da glicemia. Então, não. E o que é ouro na nutrição e cardiologia? O ouro é encantador na nutrição. Então, a gente tem como... se a gente for olhar as diretrizes, né, da cardiologia,
a europeia, da Sociedade Europeia, da American Heart Association, que é dos Estados Unidos, da American College, e da nossa diretriz brasileira, nós temos 2 padrões alimentares que são validados por essas sociedades, que é a dieta DASH e a dieta, ou melhor, o padrão alimentar mediterrâneo. Tá? Então, são essas 2 que são validadas, que são mais estudadas e conferem maiores benefícios. Inclusive, a dieta do Mediterrâneo, ela já recebeu pelo 7º ano consecutivo o título de melhor dieta do mundo. Os Estados Unidos, eles têm um periódico que avalia, e a DASH ficou em 2º lugar. Não em anos consecutivos a DASH, mas a do Mediterrâneo sim. E a dieta do Mediterrâneo, ou o padrão mediterrâneo, melhor falando, ela recebeu também um título da UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Tal a importância dela dentro de outras diretrizes, não só da cardio, como da endócrino, na hepatologia, na esteatose. Então, ela tem um efeito cardiometabólico bastante amplo. Eu acredito que depois, Rita, você vai perguntar como que a gente pode aplicar e como que é cada uma dessas dietas. Então, agora, só para simplificando, então, a dieta DASH, que ela é voltada para o paciente com hipertensão arterial. Ela tem um nome um pouco assim, DASH é Dietary Approach to Stop Hypertension, né? Hipertensão, desculpa a pronúncia, mas ela quais são as condutas dietéticas para o controle da hipertensão arterial. E é muito importante a gente ver o resultado da aplicação dessa dieta, porque ela tem, dentro dos seus benefícios, uma redução na pressão arterial sistólica de 8 a 11 miligramas de Hg de mercúrio, que é bastante significativo. E tem um outro, essa da trial, DASH Trial, que é a primeira lá, que foi publicada em 97. Em 2011, eles fizeram uma outra pesquisa importante, demonstrando que a DASH Sodium, em 2001, que ainda reduzindo o sódio junto, além de fazer a dieta DASH, também restringir o sódio, você tem mais potencializado ainda a resposta hipertensiva. Doutora Ana, se o padrão tipo A já foi considerado na sua nomenclatura como comportamento tipo A ou personalidade tipo A, como é possível intervir para mudar? A personalidade, sendo algo tão intrínseco ao sujeito, pode mudar? E como é feito? Tá. Acho que isso é uma boa oportunidade de fazer uma analogia, né? Quando a gente fala em cardiopatias, né, em termos de desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que são 90% o estilo de vida, né, fatores modificáveis, né? A gente tem que pensar assim, bom, a personalidade é algo crônico na gente, né, que nos acompanha o tempo inteiro, né? Então, como que vai modificar uma coisa que está intrínseca, né? Se os psicólogos estudam como traços que são tendências genéticas, o ambiente, toda a cultura, né? Como conviver com isso? Então, né, como a personalidade muda, né? Então, assim, existem controvérsias, né? Alguns autores dizem que não, alguns autores dizem que sim. O que acho que é importante dizer aqui personalidade nos acompanha independentemente da gente ser um paciente cardiopata ou não. Sim. Então, cada um tem a sua personalidade. Então, eu diria assim que o autoconhecimento ajuda a pessoa a saber que traços são mais fortes nela. Então, aqui a gente está falando do paciente cardiopata no sentido assim, que tipo de emoções ele costuma ter que outras pessoas não tendo cardiopatia não teriam os problemas que ele tem. Por quê? O padrão de comportamento tipo A, ou chamado também de personalidade tipo A, é associado, então, a doença da pressa, da ambição, de pessoas
muitas vezes irascíveis, iradas, né, com muita ambição, né, e o que está sendo mais estudado é a hostilidade, que também é um traço aí estudado, passando do comportamento tipo A, né? Para quem não sabe, na década de 50, Friedman e Rosman, 2 cardiologistas, compararam grupos e chamaram o grupo A, vendo essa característica dessas pessoas que tinham mais essas ambições, esse jeito mais difícil de lidar, de forma estressada com a vida, em comparação ao grupo que eles chamaram B. Por isso que chamam o tipo A em relação ao tipo B, né? E depois, na década de 80, 90, John Denolé, também é associado ao nome dele de Denolé, mas é distress, que é uma personalidade mais aflita, né? Que por isso a pessoa mais aflita, ela seria mais hostil. Como mudar isso? A pessoa precisa conhecer por que ela tem essa hostilidade, por que ela carrega esse traço e como que ela vai conviver com isso, porque ela não tem como fugir disto, né? Da mesma forma a doença. Uma vez instalada, você deve manejá-la, controlá-la. Então, como que a gente muda isso? Com autoconhecimento. Diria da mesma forma ali, como a Heloísa colocou, nem todas as pessoas podem ter um acesso individualizado a um consultório, a um psicólogo. Muitas vezes a gente está falando de saúde pública. Verdade. Então, ações psicoeducativas, né? Até isso que a gente está fazendo, mesmo que vá para profissionais, vai a público, vai ajudando as pessoas a verem que não é porque a gente tem algumas características que a gente precisa ficar refém das nossas características. A gente precisa conhecê-las justamente para manejá-las. Né? Por quê? Porque uma das coisas que é encontrada na literatura é que existe uma tendência no paciente cardiopata a lidar de uma forma de enfrentamento não muito boa com as emoções. Ou seja, ao invés dele ser mais resolutivo, focado num problema, em resolver um problema, os pacientes cardíacos, eles são mais emotivos, eles ficam tentando entender que emoção eles estão sentindo e ficam patinando nisso. Eles não conseguem, muitas vezes, resolver. Então, o que é específico de um profissional da área é ajudar a pessoa a se localizar e colocar em palavras o que ela precisa identificar nela que não funciona, né? Para que ela se torne mais assertiva, mais funcional. Então, mesmo que a gente pensar que uma personalidade não muda, se melhora muito. Isso é assim, para todo mundo, não só para o cardiopata. Então, o que o cardiopata precisa saber em termos de doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo e que têm fatores modificáveis, é que é possível sim abrandar sintomas. É possível sim ser menos hostil no sentido de para que se defender tanto do mundo? O mundo é um lugar perigoso, a gente precisa ter defesas, mas quanto mais fechada a pessoa for, quanto menos ela expressar, ela vai implodir. E isso, né, tem estudos que vão mostrando, será que é a maior reatividade, será que é a ativação do sistema simpático, né, que causa tudo isso, que a gente já sabe que aumenta cortisol, tudo essa parte fisiológica que não é da psicologia, mas a mensagem não é porque você tem isso, que isso te acompanha, que você precisa ficar refém disso. Você pode modular isso, você pode autorregular emoções, e quanto mais a gente tiver ações psicoeducativas, trazerem, né, dúvida dos médicos, que eles possam trazer no consultório, olha, sempre há jeito de melhorar, porque senão a pessoa fica condenada ao jeito dela. Eu sou assim, o que eu vou fazer? Não tenho saída? Sempre tem uma saída melhor. Né? Muito legal. Doutora Heloísa, um programa de caminhada com uma prescrição adequada atinge resultados similares ao realizado numa clínica de reabilitação cardíaca, clínica ao serviço de reabilitação cardíaca? Eu diria que sim, que atinge, né? Desde que seja programada por um profissional, eu não tenho dúvida disso, desde que o profissional também tenha, assim, saiba prescrever o exercício e tenha conhecimento sobre principalmente as doenças cardíacas, né? Para fazer um risco aí do que ele está fazendo. Essa pessoa vai caminhar na rua e vai caminhar sozinha, né? Mas, assim, eu queria dizer também que na caminhada, ela em si, ela é ilusória. Então, só caminhar é uma ilusão. Junto com caminhar, nós temos que associar outros tipos de prescrição de exercícios. E a gente considera hoje os exercícios de força, de resistência,
que eles são tão importantes quanto eram os exercícios aeróbicos lá 30 décadas atrás. Então, a gente só encontrava estudos sobre o que proporcionava atividade aeróbica, e hoje a gente encontra muito mais estudos sobre o que proporciona os exercícios de força. Então, essa alteração dos exercícios de força, quando ele promove alterações fisiológicas e morfológicas, ou seja, o músculo tem que crescer. Então, você pergunta, mas por que eu preciso fazer musculação? Por que eu preciso ter músculo? Sim, o músculo ele tem uma resposta tanto na capacidade funcional como nas alterações metabólicas, e a gente está falando de dislipidemia, de diabetes, está falando de triglicerídeos, então ele tem essa função também. Então, quanto mais forte eu for, quanto maior massa muscular eu tenho, melhor o meu metabolismo, até do ponto de vista de gasto energético, né? Então, lembrando também que então, não se faz só caminhada como prescrição para uma pessoa que tem o objetivo de melhorar a evolução da doença, o diagnóstico, né, o prognóstico dele. Usa-se então o exercício de força. Daí lembrar que os nossos pacientinhos, né, a média na literatura da idade em que as pessoas têm principalmente a coronariopatia, né, que entre as cardiopatias é a mais frequente. Eu vou ter, sim, aluninhos lá na clínica. Eu tenho um atualmente com 30 anos infartado, mas eu tenho aluninhos com 90 anos, né? Então, outros aspectos devem ser individualizados, mas os exercícios de equilíbrio, juntar ao exercício de força, juntar ao exercício aeróbico, que na clínica é feito com esteira, naturalmente, exercícios de equilíbrio, percepção corporal, habilidade, agilidade. As pessoas já não conseguem nem colocar a meia, né, porque não tem mobilidade. Sim. Então, pensar na faixa etária dos nossos pacientes e daí associar ao exercício de força outras qualidades físicas que vão fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor também. Obrigada. Doutora Gisane, você gostaria de exemplificar a dieta DASH e a dieta mediterrânea antes de responder nossa pergunta? Explicar como que ela... o que é. O que é. Uhum. Então, a dieta DASH, ela é composta, ambas, né, por comida de verdade, basicamente. Ambas são isentas de ultraprocessados e de processados. Então, elas têm isso de igual, assim como o alto consumo de vegetais, de legumes, de verduras, de frutas. A DASH é preconizado o consumo de lácteos desnatados, ela é restrita em ácidos graxos saturados, ela é muito rica por ela ter muitos vegetais, muitos frutas, então ela é muito rica também, e obviamente também ali o leite, então ela tem muito potássio, magnésio, cálcio e fibras que conferem esse poder hipotensor, então de reduzir a hipertensão, de controlar melhor essa pressão. A dieta do Mediterrâneo, ela já tem uma configuração semelhante, né? Mas tem diferenças. Então, é um padrão alimentar, porque é um padrão, não são alimentos em separado, ele é um combo, né? Então, assim, ela é composta do quê? Obviamente que muitas frutas, muitas verduras, de preferência da época, leguminosas. Ela tem ela tem uma carga glicêmica baixa, então ela tem as leguminosas, ela tem um alto, elevado consumo de ácidos graxos monoinsaturados, que são provenientes do azeite de oliva extra virgem. Então, o consumo desse lipídio é bem elevado, né? Eles usam para todos os preparo e finalização e nas saladas. Também tem uma restrição em ácidos graxos saturados e oleaginosas, que ela também aparece nesse tipo de padrão alimentar. Tá? Sim. Quais são as intervenções na prática clínica direcionada à cardiologia? Então, as intervenções a gente vai orientar individualmente o paciente, tá?
Primeiro, obviamente, uma anamnese muito completa, um exame físico muito completo, a prescrição dessa alimentação, do padrão alimentar, ela tem que ser muito personalizada para atender primeiro para o paciente aderir, né? Para ele ter uma adesão melhor. E para tornar isso fácil. Então, abrasileirar, né? A gente diz assim, é muito possível. Então, a gente pensa em dieta mediterrânea, algo inviável. Não, a gente consegue trazer para a nossa realidade os alimentos da nossa, né, o que a gente consome no dia a dia, colocando para esse paciente. Então, substituindo lentilha, o grão de bico por feijão, o salmão por sardinha, por cavala, o azeite de oliva já é mais difícil, mas então que pelo menos seja utilizado em salada e na finalização. Tá? Doutoras, nós agradecemos a presença de todas, né? É um assunto muito vasto, então o nosso tempo já está se esvaindo, né? Eu gostaria de aproveitar e convidar todos os profissionais da saúde, multiprofissionais, que ou trabalham com cardiologia ou têm pacientes cardiopatas nos seus ambulatórios, suas clínicas, seus consultórios, para vir participar do Departamento de Estudos Multiprofissionais da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Basta se associar à Sociedade Brasileira de Cardiologia e participar do departamento. Nosso departamento é um departamento que já tem alguns anos e nele, além de desenvolvermos pesquisas, compartilhamos experiências profissionais. Então, doutoras, vamos para as considerações finais. Doutora Ana Cláudia, qual a sua consideração final em relação ao CardioCast? Essa oportunidade de falar sobre a personalidade, né? Então, como psicóloga, como traços inerentes que a gente carrega, o que fazer com o jeito que a gente é, né? Só que a literatura mostra que existem piores desfechos, né, em personalidades que têm hostilidade como um traço, né? Então, esses afetos negativos, essa tendência a se isolar. Então, a pessoa, ela vai se beneficiar se ela entender por que ela precisa se retirar tanto, né? Se você desenvolver habilidade social nela, que ela possa ficar mais leve para a vida, isso vai, vamos dizer assim, o coração dela agradece. Né? Então, retomo, nós passamos de estudos da década de 50, de traços gerais para aspectos específicos. Então, a gente diz que saiu da doença da pressa, daquela coisa que é estressante, só pensando no estresse, né? Vamos dizer assim, situações de muitas demandas sem o resultado correspondente de conseguir resolver, por isso que uma pessoa fica estressada, é mais demanda do que resolução, né? Para uma especificidade que é o que exatamente estressa essa pessoa. Né? Então, assim, para que as pessoas possam sair do anonimato, o que realmente eu tenho dificuldade. Então, a minha mensagem é assim, o que é específico para cada um. Né? A gente sabe que o estresse faz mal, a gente sabe que padrões de personalidade fazem mal. Por quê? Estudos também mostraram, a gente fala muito nesses tipo A, tipo B, o tipo D, né, que é da hostilidade, mas já os 5 fatores da personalidade, como a conscienciosidade e o neuroticismo, já são estudados como neuroticismo, que é essa capacidade aí de, às vezes, não se controlar muito, não ser otimista, ficar irritado com mais facilidade, não ter muito o trejeito da vida, ele não é um fator cardioprotetor, ao contrário, ele é um fator de risco para desenvolver. E as pessoas que têm conscienciosidade, ou seja, que têm uma atitude mais acolhedora, otimista, de mais controle dos impulsos, é um fator cardioprotetor. Então, vale a pena modificar comportamento. Né? Esse é o recado. Doutora Heloísa, para quem está pensando em começar a caminhar, a senhora diria que é seguro? Sim. Quando existe uma avaliação através de exames, quando existe a avaliação do cardiologista, quando existe uma avaliação do fisioterapeuta ou de quem vai fazer essa prescrição, porque também a gente tem que entender que eu quero caminhar, mas a pessoa tem artrose nos 2 joelhos.
A longo prazo, essa caminhada vai ser, né, é indicada para aquele indivíduo, daí a gente já entra de novo em individualizar. Então, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, eu não tenho dúvida desde que seja uma caminhada otimizada. Obrigada. Eu queria também dizer, para finalizar, e deixar o recado final, tudo que a gente faz na área de saúde é para aumentar a expectativa de vida. Lança-se um medicamento, lança-se outro, testa os dois, esse aqui diminui o colesterol sim, mas esse aqui diminui o colesterol e aumenta a expectativa de vida. Quando eu trago isso para a minha área, com prescrição de exercício, eu sei que o exercício, em especial exercícios aeróbicos somados a exercício de força, eles promovem uma expectativa de vida. Fez exercício, melhorou a capacidade funcional, isso é proporcional aos anos que você vai viver. Isso está super comprovado, né? E tem evidências para isso. Mas e a qualidade? Né? Então, daí que entra também aquilo que a gente conversou sobre outros tipos de exercício, porque a pessoa tem que ter autonomia. Então, você tem que viver mais, mas especialmente ter autonomia para que você tenha um final feliz. Obrigada. Doutora Gisane, gostaria de deixar alguma consideração Sim. sobre o tema? Eu acho importante a gente pensar enquanto nutrição na cardio, qual que é o impacto que eu espero do padrão alimentar que eu vou escolher, ou que eu vou, né, optar, enfim, fazer. Que não vai ser algo num período curto, é para a vida. Então, algo que eu consiga incorporar na minha vida. Que ele impacte o quanto menos na vida social, que eu consiga incluir na vida social, no meu dia a dia, sem estresse, né? Então, que seja algo bem factível, exatamente Executável. isso. Então, falando em dieta DASH, em dieta do Mediterrâneo, o padrão Mediterrâneo, a gente consegue sim. Mas o que eu preciso pensar enquanto nutrição na cardio é qual que é o impacto disso nos fatores de risco cardiometabólico, cardiorrenal metabólico, né, que é a síndrome cardiorrenal metabólico ou síndrome cardiohepatometabólico. Então, qual é o impacto disso? Por isso que a dieta não é algo assim, vou fazer qualquer dieta, não. É uma dieta que esteja validada, que ela contemple todos os parâmetros, então, redução de colesterol, triglicerídeos, diabetes, hipertensão, a esteatose. Então, são todos esses fatores que a dieta possa impactar. É isso que a gente espera e que, inclusive, não só modifique o fator, mas o desfecho cardiovascular, tá? Então é isso que seria o meu recado. Me ocorre com essa fala da Gisane, assim, acho que o que é específico desse grupo é que nós não temos algo de concreto, de material para dar para o paciente. Né? Em que sentido? A gente não tem uma prescrição de um remédio, o médico tem isso, tem as orientações. Né? A nossa área, ela exige que o paciente chegue muito próximo da gente, né? Porque ele vai ter que... É uma atitude muito ativa que ele precisa ter. Então, o que eu vejo do nosso grande desafio é que nós precisamos ser o grande modelo, o grande exemplo para o paciente. A gente precisa acreditar naquilo que a gente fala, né? Para que a gente possa fazer com propriedade, né? Para que aquilo seja factível, porque foi factível para a gente. Né? Então, eu acho que uma das coisas de mensagem mesmo que fica do departamento é que essa multiprofissionalidade assim, gera realmente a possibilidade do paciente falar assim, eu tenho que fazer por mim, né? E a gente autoriza que ele possa, porque a gente está dizendo assim, a gente valida que isso, a gente não está só estudando e falando, isto funciona, esse protocolo, mas olha, isto é real, é factível, comece a fazer porque eu já fiz isto em mim, né? Então, por quê? Porque o que a gente está dizendo aqui não funciona só para o cardiopata, a gente está especificando para o cardiopata, mas assim, a doença cardiovascular, ela é mais próxima do estilo de vida que todo mundo vive. Exato. E como a gente vive muitas vezes num estilo de vida muito frenético, muito ruim, é quase que fosse assim, recalcular essa rota, né?
remodular aí o que não está funcionando. E uma coisa que favorece muito é que nós, enquanto multiprofissionais, nós acompanhamos o paciente mais de perto ainda. Então, aquele a gente vê ele com mais frequência. Com mais frequência, né? Então, a gente consegue ir corrigindo essa rota e aos poucos, né, favorecendo essa adesão e a gente vendo as melhoras através de exames, exame físico, exames laboratoriais. Então, esse segmento, ele é muito importante. Esse acolhimento, sim, né? A gente precisa alcançá-lo para que ele possa fazer esse voto, porque ele não sai com um remédio que eu tenho certeza que isso vai melhorar, né? Nossa, será que o que eu estou fazendo vai melhorar? Eu aposto que ele gosta mais do remédio. Não, com certeza. Quem não gostaria? Quem não gostaria, né? Que sair, fazer exercício, exatamente, dieta e escutar esse claro, um grande isso desafio. O grande desafio. Okay, doutoras, então, nós agradecemos a presença da doutora Ana Cláudia Giacha, da doutora Heloísa Hanna, da doutora Gisane Gomes, e damos por encerrado o nosso CardioCast. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos.